Uma vez eu vi uma lista de coisas que você tinha que fazer antes de morrer. E uma delas era escrever um livro. Então o que eu fiz? Fui lá e escrevi um livro. Olá, eu sou Julia Nardi e neste canal eu falo um pouco sobre livros, leitura, viagens e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui embaixo e deixar o curtir. O Reino Amaldiçoado, eu escrevi ele lá no começo de 2016, mais ou menos. Fui finalizar ele em 2020, mas boatos da minha cabeça dizem que eu ainda continuo editando esse livro. Quando eu comecei a escrever, a proposta realmente inicial para escrever o livro era trazer algo onde eu pudesse extrapolar ali as minhas ideias, trazer um mundo imaginário, enfim, trazer muita coisa nesse sentido, trazer um novo universo, criar uma outra realidade. Então a ideia central desse livro era realmente fazer um outro mundo ali, uma viagem e tudo mais para este mundo que seria o Reino Amaldiçoado. Na época, eu sentia muita falta de escrever, eu lembro disso, eu estava na época da faculdade, minha faculdade foi de exatas, primeira graduação, então eu não tinha muito contato com escrita, e eu comecei a sentir muita falta, porque eu lembro que eu escrevia muito antigamente. Então, a minha proposta para escrever esse livro, ela também foi baseada nisso, de voltar a escrever, de colocar ali tudo que estava na cabeça. Eu lia muito, mas escrever eu escrevia pouco. Então, a ideia realmente foi trazer isso à tona. Eu escrevi, então, O Reino Amaldiçoado. Foi um livro que, na minha cabeça, a proposta era para ser em 3. Eu consegui escrever só o primeiro. Estou tentando escrever o segundo, mas está difícil por questão de tempo. Então, faculdade, trabalho, livros, leitura, escrever, tudo toma-se muito tempo. Então, eu tenho já o enredo na minha cabeça para a continuação, porém, eu não consegui ainda colocar ele no papel. Eu ainda quero adaptar muita coisa do que está escrito aqui. Eu acho que a gente tenta sempre ali lapidando, 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 até chegar ali no máximo que a gente quer. Mas a gente sabe que esse máximo nunca vai ser atingido, porque a gente sempre vai querer continuar mexendo em alguma coisa, né? Eu acho que todo autor talvez passe por isso. Eu não me considero profissional na área, nada disso. A ideia realmente foi pegar as ideias e colocar elas no papel. É um livro infanto-juvenil e tudo mais, mas, no entanto, trouxe uma satisfação muito grande. Não vou dizer que, nossa, que grande obra que eu escrevi, que coisa maravilhosa que eu criei. Não, nada disso. Mas realmente foi colocar ali algumas ideias, foi realmente praticar a escrita, foi praticar tudo aquilo que estava travado já fazia um tempo na minha vida no papel. O Reino Amaldiçoado, o enredo em geral, a gente tem a nossa protagonista, que é a Estela. Tem uma vida normal, tem sua amiga, joga basquete na escola, enfim. Ela tem uma vida muito tranquila como qualquer adolescente. Em um dado momento ela sofre um acidente, ela quase morre, e ali depois disso coisas estranhas começam a acontecer com ela começa a ver algumas coisas ali, ela começa a quebrar muita coisa, como se ela tivesse ganhado muita força e coisa do tipo. Até que em um momento ali ela recebe um chamado, né? Aparece ali uma pessoa para ela recebe esse chamado e ela é transportada para o mundo ali do reino amaldiçoado, que é ali que a gente vai descobrir o porquê que esse reino ele é amaldiçoado e toda a história que se enrolou ali. Ali ela vai fazer amizades, vai encontrar seu romance, vai se desenrolar a história. Ela quer tentar voltar para casa, mas ela descobre que ela está presa. Aquele reino, ele é um reino chamado Nimalgia. Ele está preso numa redoma onde você não consegue sair. Até que ela tem um estalo ali e ela percebe, algumas coisas saem. Não é tudo, mas algumas coisas saem. Ele é um reino que, na verdade, ele foi dividido ao meio, teve uma briga ali entre os irmãos, um irmão acabou morrendo, o outro dominou o reino então de Nimalgia, e ali aprisionou ali os seus moradores e fazem eles trabalharem ali, tudo que é produzido vai para o outro reino do irmão, que é o reino de Dalta, que fica do outro lado. Então a gente tem também essa questão de passado,
a gente tem personagens ali bem engraçados, bem divertidos e tal. Então a ideia realmente geral foi essa, eu criei nomes bem diferentes, tudo foi para criar um universo muito misterioso, muito diferente do que a gente já conhece hoje aqui. E ali eu passei pela a primeira insight ali que eu tive, né? Quando você cria um mundo do zero, você cria tudo. Então, qualquer coisa pode ser válida ou não válida. Você cria regras, você cria idioma, você cria aparência, você cria tudo. Então, tudo pode ser válido ou tudo pode ser inválido. Isso foi muito interessante, porque eu tinha que realmente pensar ali em regrinhas, em coisas ali para aquele mundo, como ele funcionava, quais eram as engrenagens principais para o reino de Nimalgia e os demais reinos que ali viviam naquele planeta. Então, a ideia realmente, quando eu criei, não era. Eu não tinha, na verdade, essa percepção, né? Que eu precisava desenvolver tudo isso. Aí, conforme eu fui escrevendo, eu fui, não, eu vou ter que detalhar isso, eu vou ter que detalhar aquilo, tal. É muito interessante quando você constrói alguma coisa do zero, né? Se eu tivesse trabalhado aqui nesse plano da Terra, teria sido completamente diferente. Eu poderia trabalhar com a nossa realidade, que já é de conhecimento de todo mundo. Mas aí não, eu fui para um outro planeta, então eu tive que trabalhar essa outra realidade. Então isso foi um ponto muito legal que eu tive desenvolvendo na história, eu tive que usar muito minha criatividade para isso. Eu adorei essa experiência, quero lapidar mais o livro, quero trazer o livro de uma forma diferente. Hoje, né, eu comecei a escrever em 2016, né? Hoje a gente já tem 10 anos que eu comecei a escrever esse livro. Já mudaria algumas coisas, já traria um pouco mais de profundidade, talvez. Né? Eu era outra pessoa, né? Em 2016 para 2026, são duas pessoas distintas ali. Então, eu traria um pouco dessa experiência que eu peguei nesses 10 anos para transpor na história. Então ainda tenho que mexer muita coisa nele ainda, que eu quero, enfim, como eu disse, né? A gente sempre quer mexer e ele nunca fica perfeito. Ele nunca vai ficar perfeito porque a gente é perfeccionista. Mas é um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito. É uma experiência que foi muito interessante para mim. E eu quero escrever a continuação, vamos ver se eu consigo, se casa as ideias, se casa tudo. Eu sei como a história termina, eu sei como que eu vou desenvolver alguns personagens, eu sei como eu vou criar alguns personagens aqui, porém, eu ainda não consegui colocar isso no papel. Se você também gosta de escrever e tal, comenta aqui embaixo o que você escreve, coloca aqui embaixo também o seu livro, se você já escreveu e tudo mais. Ajuda aqui os autores também independentes também a colocarem aqui embaixo, que a dificuldade é muito grande, né, de você publicar um livro. Eu nunca tentei publicar o meu, mas a dificuldade eu sei que por uma editora é muito difícil e tudo mais. Então, deixem aqui embaixo, façam suas divulgações aqui embaixo, outras pessoas podem se interessar pelo seu livro, coloca ali talvez uma sinopse e tudo mais. Deixa aqui então, para que a gente troque essas ideias, esses novos livros, essas novas leituras, essas novas experiências pra gente. Eu agradeço por terem assistido até aqui. Não deixe de se inscrever também, de curtir o vídeo, de ajudar a gente no engajamento aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.